Ela entrou no restaurante como quem carrega o mundo nas costas. A rua estava fria, cinzenta, e o vento parecia empurrá-la para longe, mas algo dentro dela insistia em continuar. Era apenas mais um restaurante, entre tantos que ela já havia passado naquele dia. Mas algo parecia diferente naquele lugar. Com passos lentos e olhar cabisbaixo, ela cruzou a porta de vidro, atraída pelo cheiro acolhedor da comida quente e pelo som reconfortante das conversas ao fundo. O salão estava cheio, mas ninguém parecia notá-la. Ainda assim, ela se aproximou do balcão. Ela não tinha dinheiro, não tinha desculpas bem elaboradas, só tinha a coragem de pedir, de tentar mais uma vez. A cena que se desenrolaria a seguir deixaria todos em choque. Clientes, funcionários e até quem estivesse assistindo depois pelas câmeras de segurança. Mas naquele momento, ninguém sabia que estavam prestes a testemunhar algo simples e poderoso. Um gesto de humanidade pura. Ela pediu comida, mas a resposta do garçom foi tão inesperada que fez todos olharem de novo para si mesmos. E é sobre isso que essa história fala. Sobre empatia, sobre escolhas e sobre como uma simples resposta pode transformar o mundo de alguém. Seu nome era Clara, uma jovem de aproximadamente 25 anos, com traços delicados e uma expressão que misturava cansaço com esperança. Clara estava há semanas tentando se reerguer. Vinda de outra cidade, fugia de um passado difícil, de um relacionamento abusivo e da falta de oportunidades. Ela não era usuária de drogas, não tinha ficha criminal, não era perigosa, apenas alguém que a vida jogou para fora do sistema. Há dias não comia uma refeição completa. Dormia em albergues quando conseguia, mas, na maioria das noites, procurava marquises ou bancos de praça. Ainda assim, ela fazia questão de se manter limpa, apresentável. Usava as pias de banheiros públicos para lavar o rosto, arrumar o cabelo, tentar parecer normal. Talvez, pensava ela, isso aumentasse as chances de receber ajuda. Clara não queria esmolas. Só precisava de uma oportunidade, ou naquele dia, apenas um prato de comida para continuar lutando. Ao entrar naquele restaurante, não carregava apenas a fome no estômago, mas um cansaço emocional que a corroía. Era mais do que comida que ela buscava. Era dignidade, um olhar humano, uma chance de não ser invisível mais uma vez. Era um restaurante de bairro, acolhedor, frequentado por trabalhadores da região e famílias locais. As paredes tinham quadros com frases inspiradoras, o cheiro da comida fresca preenchia o ar, e havia um burburinho constante de conversas e talheres tocando pratos. Os garçons se movimentavam com eficiência, atendendo as mesas com sorrisos ensaiados, cumprimentando clientes habituais. Era uma tarde como qualquer outra. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo apressado. Lá dentro, a rotina parecia tranquila, até mesmo entediante. Algumas mesas estavam ocupadas por pessoas olhando o celular, outras por casais dividindo pratos e sorrisos. Ninguém parecia preparado para algo fora do comum. Tudo era parte de um ciclo previsível. Entra, come, paga, sai. Mas tudo isso mudou no instante em que Clara cruzou a porta. Ela destoava do ambiente. Seu olhar não era o de um cliente comum. Era um olhar suplicante, cansado, esperançoso e temeroso ao mesmo tempo. As pessoas ao redor não a notaram de imediato, até que ela se aproximou do balcão. Foi quando o primeiro silêncio estranho começou a pairar no ar. O ambiente aconchegante estava prestes a ser palco de algo incomum, algo que não estava no cardápio. Clara ficou alguns segundos parada diante do balcão. O garçom, um homem jovem e simpático chamado Rafael, aproximou-se com um bloco de anotações nas mãos, pronto para anotar mais um pedido comum. Mas, ao vê-la, hesitou. Ela não parecia uma cliente típica. Antes que ele pudesse falar algo, Clara respirou fundo e disse, quase em sussurro, "Desculpa incomodar. Você poderia me dar qualquer coisa para comer?" Qualquer coisa, mesmo. Não foi uma exigência. Não foi dramático. Foi simples, honesto, direto e desconcertante. Rafael ficou paralisado por alguns segundos. A frase ecoou na mente dele de forma estranha. Era diferente de alguém pedindo desconto ou reclamando da comida. Era um pedido de ajuda, cru, puro, humano. Algumas pessoas nas mesas mais próximas ouviram. Viraram discretamente o rosto, fingindo não ver. Uma senhora franziu a testa. Um homem balançou a cabeça em reprovação. Clara apenas ficou ali, parada, sem estender a mão,
sem implorar, apenas esperando. Ela não pedia esmola. Ela pedia uma refeição, um ato de compaixão, um gesto simples que, para ela, significava sobrevivência. Rafael sabia que qualquer resposta poderia mudar aquela história, mas ninguém imaginava qual seria a que ele escolheria. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos buscaram os de Clara e, por um instante, sentiu um aperto no peito. Aquela não era uma situação comum. Ele já havia lidado com clientes rudes, pedidos absurdos e até situações embaraçosas, mas nada parecido com aquilo. O treinamento não cobria aquele tipo de abordagem. Ele poderia simplesmente dizer não, pedir que ela se retirasse educadamente ou até chamar o gerente. Era o que muitos fariam, mas algo no olhar de Clara o desarmou. Era como se ela dissesse tudo sem precisar falar. Rafael olhou para os lados. Viu que algumas pessoas começavam a observar. Sentiu o peso do julgamento pairando no ar. A pressão era grande. Manter o ambiente confortável para os clientes, evitar problemas, seguir as regras. Mas naquele instante, ele tomou uma decisão que sairia do protocolo. Rafael sorriu de leve e respondeu: "Espere só um minutinho, tá bem?" E se virou em direção à cozinha. Não para ignorá-la, mas para preparar algo. A surpresa começou a se espalhar. Aquela simples resposta não era o que todos esperavam. E ela foi o primeiro passo de uma reação em cadeia que marcaria todos ali para sempre. O restaurante, antes barulhento e movimentado, mergulhou num silêncio sutil, mas perceptível. As conversas foram ficando mais baixas. As colheres pararam de bater nos pratos. Os olhos, mesmo os disfarçados, se voltaram para Clara e para o garçom que acabara de se afastar. Era como se todos estivessem tentando entender o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo fingindo que não estavam. Algumas pessoas cochichavam com olhares críticos. "Essa gente devia procurar ajuda, não incomodar quem está trabalhando", dizia um senhor de terno. Uma mulher ao fundo apertava a bolsa no colo, desconfortável. Outras, porém, olhavam com empatia, embora nenhuma se movesse. Clara sentiu o peso de todos aqueles olhares, como se estivesse invadindo um espaço onde não pertencia. Sentiu a vergonha bater, mesmo sem ter feito nada errado. Talvez devesse ter ficado do lado de fora. Talvez fosse melhor ir embora. Mas algo a fez esperar. Talvez fosse o olhar do garçom. Talvez fosse a última fagulha de esperança. E mesmo sem palavras, todos ali sabiam. Aquele momento estava carregado de significado. Era mais do que comida. Era uma escolha entre rejeição e compaixão. E o restaurante inteiro sentia que algo incomum estava prestes a acontecer. Rafael voltou da cozinha com uma bandeja nas mãos. Mas o que ele carregava não era uma simples sobra ou um lanche qualquer. Era um prato completo. Arroz, feijão, salada, bife grelhado, legumes refogados. Ao lado, um copo de suco de laranja recém-espremido e, por fim, uma pequena sobremesa. Pudim, o favorito da casa. Ele colocou tudo em uma mesa no canto e disse com voz clara e firme: "Pode sentar aqui, por favor. Esse prato é por conta da casa." Por um momento, o restaurante congelou. O gesto foi tão fora do esperado que demorou segundos para as pessoas assimilarem. Clara olhou incrédula, os olhos marejados. Ela hesitou, mas ao ver a sinceridade no rosto do garçom, caminhou devagar até a mesa e se sentou. Murmúrios começaram a se espalhar. Alguns questionavam a decisão. Outros comentavam positivamente. Mas ninguém ficou indiferente. Rafael, ao invés de voltar direto para o trabalho, permaneceu por um instante ao lado dela. "Hoje você é nossa convidada especial." Foi simples, mas para Clara foi tudo. Um gesto que desafiava o costume, a pressa, o preconceito. Um gesto que transformava aquele almoço em um marco em sua vida. À medida que Clara começava a comer, ainda visivelmente emocionada, o clima no restaurante mudava. O gesto de Rafael tocou um ponto sensível em cada um ali. Aqueles que antes cochichavam, agora observavam em silêncio. Alguns com vergonha por seus próprios julgamentos, outros com admiração. Uma senhora se aproximou discretamente e deixou uma nota de R$ 50 sobre a mesa, dizendo: "Para você comer também amanhã, querida." Um jovem na outra ponta do salão se ofereceu para pagar a refeição. O gerente do restaurante, que assistia tudo da cozinha, se aproximou, não para repreender Rafael, como ele temia, mas para agradecer. Disse que, naquela casa, todos tinham direito a uma refeição digna, mesmo sem pagar, e que Rafael tinha representado bem os valores do lugar.
A comoção se transformou em algo quase palpável. O ambiente antes comum agora parecia mais humano, mais real. Clientes começaram a se envolver, a conversar entre si sobre situações semelhantes. O simples ato de empatia do garçom havia desencadeado uma onda de compaixão que varria o restaurante. E Clara, sem entender direito o que causara, comia em silêncio, agradecendo a cada garfada por ainda existir bondade no mundo. O prato que Rafael serviu não foi apenas uma refeição, foi um símbolo. Ele mesmo escolheu cada item com cuidado, como quem monta algo para alguém especial. Não entregou uma sobra, nem algo de qualquer jeito. Fez questão de montar o melhor prato do dia, porque para ele, dignidade começa nos detalhes. O arroz soltinho, o feijão temperado no capricho, a carne no ponto certo e aquele pudim feito ali mesmo, com leite condensado e carinho, como sobremesa final. Clara, ao receber o prato, demorou alguns segundos antes de dar a primeira garfada. Chorava discretamente. Era como se aquela comida representasse tudo o que ela vinha buscando: acolhimento, respeito, humanidade. A cada garfada, não era apenas o estômago que se preenchia, era o coração. Rafael observava de longe, com um sorriso sereno. Ele sabia que havia feito a coisa certa. Naquele instante, todos os olhos estavam nela, mas pela primeira vez não havia julgamento. Havia admiração. O prato, antes um objeto comum do restaurante, virou símbolo de resistência e empatia. E Clara, ao comê-lo, sentia que estava sendo alimentada não só com comida, mas com algo que há muito não recebia: esperança. Clara comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Mas mais do que a comida, o que a emocionava era o gesto. A atenção, o respeito, a generosidade. Coisas que não vinham em pacotes ou cardápios. Ao terminar a refeição, ela se levantou, foi até o balcão e com a voz embargada disse: "Eu não sei como agradecer. Faz dias que eu não como assim. Você não tem ideia do que isso significa para mim." Os olhos dela transbordavam gratidão. Era um agradecimento que vinha de um lugar profundo, que só quem passou fome entenderia. Rafael, com um sorriso humilde, respondeu: "A gente nunca sabe a batalha que o outro está enfrentando. Hoje foi você, amanhã pode ser qualquer um de nós." Clara então compartilhou brevemente sua história, não como quem quer piedade, mas como quem quer ser vista. Contou que havia perdido tudo tentando recomeçar, que procurava emprego, que lutava todos os dias para não desistir. E naquele momento, a emoção tomou conta do ambiente. Havia algo poderoso na vulnerabilidade dela, e no simples fato de alguém ter escolhido acolher em vez de ignorar. E aquilo, ninguém ali jamais esqueceria. Enquanto algumas pessoas já enxugavam discretamente as lágrimas, Clara se sentou novamente, agora mais tranquila. Rafael, curioso e tocado, perguntou se ela queria contar um pouco mais sobre sua situação. Sem vitimismo, com sinceridade, ela explicou. Havia perdido o emprego meses atrás. Tentou de tudo para manter o aluguel, mas as contas se acumularam. Sem apoio da família e sem amigos por perto, viu sua vida escorrer pelos dedos. Fiquei com vergonha de pedir ajuda. No começo, só pulava refeições. Depois, comecei a dormir na rua. Disse que todos os dias procurava empregos, entregava currículos, oferecia-se para limpar, lavar, servir. Mas ninguém lhe dava oportunidade. Ninguém quer contratar alguém que dorme na rua. A gente vira invisível. A dor em sua voz era real, mas havia também uma força impressionante. Clara não era alguém que desistia fácil. Ela só precisava de uma chance. E naquele restaurante, naquele momento, parecia finalmente ter encontrado um lugar onde era vista e ouvida. As pessoas ao redor, que antes a julgavam, agora se sentiam pequenas diante da grandeza da sua luta. Era impossível continuar indiferente à sua história. Inspirado pela coragem de Clara e pelo impacto que sua atitude havia causado, Rafael teve uma ideia ousada. Chamou o gerente, Sr. Domingos, um homem mais velho, conhecido por sua rigidez, mas também por seu coração justo. "Acho que você devia ouvir essa moça." Sr. Domingos se aproximou da mesa. Ouviu com atenção o breve resumo da vida de Clara, seus esforços para recomeçar e sua vontade de trabalhar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. "Você já trabalhou com o quê?" perguntou. Clara respondeu que tinha experiência como auxiliar de cozinha e já havia ajudado em restaurantes menores. O gerente, após mais alguns segundos, estendeu a mão e disse: "Pode vir amanhã às 8 da manhã.
Vamos ver como você se sai. Aqui a gente dá chance para quem quer trabalhar. Clara ficou sem palavras. As lágrimas voltaram, agora acompanhadas de um sorriso que misturava alívio e gratidão. O restaurante inteiro aplaudiu espontaneamente. O gesto de Rafael havia plantado uma semente, e agora ela florescia. Naquele instante, uma nova história começava a ser escrita, com trabalho, dignidade e a chance real de recomeçar. O que começou como um simples pedido de comida se transformou numa virada completa na vida de Clara. No dia seguinte, ela chegou pontualmente às 7h30, com roupas limpas doadas por uma das clientes que assistiram à cena anterior. Foi recebida com sorrisos e boas-vindas. No início, ajudava na limpeza e organização da cozinha. Mas com o tempo, seu talento e dedicação chamaram a atenção. Clara era rápida, organizada e sabia temperar como poucos. Em poucos meses ganhou confiança e foi promovida a auxiliar de cozinha efetiva. A história dela se espalhou pelo bairro. Pessoas voltavam ao restaurante só para saber como ela estava. Um jornalista local chegou a fazer uma matéria sobre o restaurante que deu uma segunda chance. Clara, com humildade, sempre dizia: tudo começou com um prato de comida e um garçom que me viu. O restaurante ganhou fama, mas mais do que isso, ganhou um espírito novo. Os funcionários começaram a olhar diferente para cada cliente, cada história. A empatia virou parte da rotina. E Clara, agora com moradia e planos para o futuro, seguia sua jornada, grata por nunca ter desistido. Essa não é apenas uma história sobre fome, é sobre humanidade, sobre a linha tênue entre o julgamento e a empatia, e como um pequeno gesto pode ter impacto incalculável na vida de alguém. Clara não precisava de pena, precisava de respeito, precisava ser ouvida, reconhecida, ajudada, como qualquer um de nós precisaria em uma situação parecida. A atitude de Rafael, simples para muitos, foi um divisor de águas, porque quando escolhemos ver o outro, verdadeiramente rompemos barreiras. A compaixão não exige dinheiro, apenas sensibilidade. E quando isso se multiplica, cria ondas de transformação. Aqueles clientes, aquele restaurante, aquele dia, todos foram marcados. Quantas Claras passam por nós diariamente? Quantos nãos silenciosos oferecemos por medo, preconceito ou indiferença? E se da próxima vez a gente escolher responder com empatia, essa história nos convida a repensar nossas atitudes, porque nunca sabemos o peso da batalha que o outro carrega, mas sempre podemos escolher não ser mais um obstáculo no caminho dele, e quem sabe, ser o motivo pelo qual ele decide continuar. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, compartilhe, porque é através dessas histórias que reacendemos o que há de mais valioso em nós, a humanidade. Talvez alguém próximo a você esteja precisando apenas de um olhar, de uma chance, de um gesto simples. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente. Você já viveu ou presenciou um momento assim? Sua história também pode inspirar. Quanto mais espalhamos empatia, mais ela volta para nós. E lembre-se, um prato de comida pode ser só comida, ou pode ser o começo de uma nova vida. Faça parte dessa corrente. Seja como Rafael. Veja o outro. Acolha. Haja. Porque no fim das contas, o que realmente transforma o mundo são as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Obrigado por assistir. E nunca esqueça, sua atitude pode ser o que alguém precisa para continuar acreditando.